Agora em Brasília, 8 horas e 19 minutos. Vida Acadêmica. 8 horas e 19 minutos, toda quarta-feira temos um encontro marcado com a nossa colunista, jornalista e pesquisadora Mariela Oliveira no quadro Vida Acadêmica. Depois do Dia do Trabalho, semana passada, ela está conosco hoje mais uma vez. Bom dia, Mariela. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria estar aqui com vocês às quartas-feiras. Mariela, hoje então você vai falar conosco sobre o Prêmio CAPES de Teses 2019? Isso mesmo, o Prêmio CAPES de Teses, que está com inscrições abertas até o dia 31 de maio. E é uma grande oportunidade para que os estudantes, os doutores, os recém-doutores, possam ter o seu trabalho valorizado financeiramente e muito divulgado. E o que é então esse Prêmio CAPES de Teses? Olha, Sérgio, o Prêmio CAPES, ele está na sua 14ª edição. E ele premia as melhores teses de doutorado defendidas no ano anterior. Então, no nosso caso, nessa edição, vai premiar as teses de doutorado defendidas em 2018. Essas teses, elas são selecionadas em cada uma das 49 áreas de avaliação reconhecidas pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E, então, existe um grande prêmio, chamado Grande Prêmio CAPES de Teses, que é oferecido com algumas instituições, como o Instituto Serrapilheira e a Ayrton Senna. Existem algumas premiações especiais, que são concedidas em parceria com a Comissão Fulbright e com a Fundação Carlos Chagas. É um prêmio, então, que ele é constituído de são duas etapas, eu posso dizer assim, Tem o Prêmio CAPES de Teses, que ele vai premiar a melhor tese em cada uma das áreas, e tem o Grande Prêmio CAPES de Teses, que aí são as 3 melhores teses de doutorado defendidas em 2018 no Brasil todinho. E aí essas áreas de avaliação são já definidas pela CAPES, e aí a melhor de todas essas teses recebe esse Grande Prêmio CAPES de Teses. E Mariela, tem uma cerimônia aqui em Brasília, enfim. Uhum. E Mariela, quem é que pode participar desse Prêmio CAPES de Teses? Olha, podem concorrer todas as teses que estejam disponíveis online na plataforma Sucupira da CAPES. É uma plataforma online, Sérgio, que a CAPES disponibiliza toda a produção acadêmica do Brasil, de mestrado e de doutorado. Elas têm que ter sido defendidas no ano passado, têm que ter sido defendidas aqui no Brasil, mesmo no caso de cotutela que a gente fala, que são, por exemplo, a pessoa faz o duplo diploma, ela tem uma tese defendida aqui e outra em um outro país, mas ela tem que ter tido a defesa dela aqui no Brasil também, aí ela pode concorrer, em tese. Em tese não, todas as teses defendidas, sim, não é em tese, é em tese e na prática. São esses os pré-requisitos. E Mariela, diante desse cenário de cortes de verbas ou de contingenciamento de verbas do Ministério da Educação, isso pode interferir também nesta premiação desse Prêmio CAPES de Teses? Olha, Sérgio, eu creio que não, porque o edital já foi publicado. E geralmente quando se publica o edital, o recurso já está previsto. E a gente tem que lembrar que o recurso da premiação, ele é compartilhado com várias instituições. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, ela dá um prêmio de R$15 mil para cada uma das áreas premiadas por ela. A Comissão Fulbright, ela dá uma bolsa de pós-doutorado por 4 meses, no valor de $16 mil, para a tese que evidencie as relações Brasil e Estados Unidos. E aí o Grande Prêmio CAPES de Teses, ele dá um valor de R$20 mil, que é concedido pelo Instituto Ayrton Senna para as categorias de Ciências Sociais Aplicadas. É o Grande Prêmio CAPES de Teses Josué de Castro, por exemplo. Aí o Instituto Serrapilheira dá outros R$20 mil
para as outras 2 teses premiadas nesse grande prêmio CAPES de tese. Então, como o recurso é compartilhado, digamos assim, eu penso que é difícil, acho que não tem perigo, esse recurso já está carimbado, sabe? Entendi. Porque se não tivesse o recurso, o que o Ministério poderia fazer é não premiar, né? Não soltar o edital, enfim. Depois que o edital está na rua, me parece difícil ter algum retrocesso, sabe? Entendi. Mas não sei também, né? É até interessante deixar isso bem esclarecido para o nosso ouvinte, doutor interessado em participar desse prêmio, que surge aquele receio, né? Sim. Será que isso pode ser afetado, Sim. essa premiação? Então, vamos a uma outra pergunta. Como e até quando, então, é bom reforçar, vai este prazo para as inscrições? Olha, isso é bem interessante porque é uma inscrição feita de uma maneira bem peculiar. Não é o doutor, né, o autor da tese, que faz a inscrição no prêmio, Sérgio. Quem inscreve no prêmio são as pós-graduações. Cada programa de pós-graduação no Brasil analisa qual foi a melhor tese daquele programa de pós-graduação do ano passado, e é o programa que faz a inscrição daquela tese. E aí, o que é interessante, e acho que por isso que é importante a gente divulgar aqui, nem todo programa dá transparência para essa escolha, sabe? Quando, na verdade, tem que ser elaborada uma ata dessa reunião, com todos os critérios que foram os critérios que foram levados em consideração para que esta tese seja a tese representante daquele programa de pós-graduação, sabe? E aí, essa tese, ela precisa de pelo menos 3 votos da comissão de avaliação que o programa de pós-graduação vai formar especificamente para essa premiação. E aí a ideia, né, está até no edital também, é que seja publicizado isso nos programas de pós-graduação, mas conversando com vários doutorandos e até pela minha experiência no programa que eu estudei, a gente nunca ficava sabendo disso, assim. A gente ficava sabendo muitas vezes depois, né, lá em dezembro, quando acontece o prêmio, é que muita gente fica sabendo, olha, poderia ter participado, quem foi a pessoa que foi a selecionada do meu departamento, enfim. Então, todos os ouvintes que estão nos acompanhando, a minha sugestão é, manda um e-mail para o coordenador da pós-graduação, pergunta para ele quando que vai ser essa reunião, como que vai ser a divulgação e a inscrição, porque ela é feita até dia 31 de maio, pelo programa de pós-graduação, no site da CAPES. Então, os programas têm até o fim do mês para fazer essa reunião e fazer essa seleção e divulgação de quem vai ser o representante do programa nessa avaliação da escolha do prêmio CAPES de tese. Aí, a partir dessa avaliação, né, a partir do momento que o programa manda essa seleção, imagina, o Brasil tem milhares de programas de pós-graduação. Aí uma comissão da CAPES é formada para poder verificar dentro de cada área qual foi a melhor tese. E essas pessoas leem as teses todinhas. Então, é um trabalho bem hercúleo. Imagino. E essa há uma composição, então, de uma banca para julgar esses trabalhos, Mariela? Isso mesmo. Para cada área do conhecimento, né, Sérgio? É formada uma comissão que é composta por pelo menos 3 membros, ouvindo o coordenador dessa área na CAPES. A CAPES tem 49 áreas de atuação e aí em cada uma delas tem uma comissão e uma coordenação. Então tem pelo menos o coordenador dessa área e mais 2 outras pessoas que vão ler essas teses concorrentes e aí vão observar algumas coisas, né? A relevância da tese, né? O potencial de aplicação social daquela tese, o caráter inovador, porque uma coisa que diferencia muito um mestrado de um doutorado é o aspecto da inovação, que tem que ter no doutorado. E aí, inclusive, a gente pode até ressaltar que, além da premiação, a comissão pode atribuir até 2 menções honrosas para teses que tenham sido consideradas de muita qualidade
mas que não ganharam, não foram as selecionadas, então eles podem dar até 2 menções honrosas. A menção honrosa ganha um certificado, né, que ele vai para o currículo. A menção honrosa não envolve essa premiação financeira. E para o pessoal que está interessado em participar, quais os conselhos mais que você deixa para essas pessoas, Mari? Olha, eu acho que quem está no doutorado tem que pensar em fazer o melhor trabalho possível, porque você pode concorrer a esse prêmio no ano que vem. Às vezes a gente fala, não é valorizado no Brasil, doutorado. Não é valorizado talvez como a gente gostaria, mas existe uma valorização sim, né? Esse prêmio mostra que alguma valorização tem. Eu acho que o prêmio ainda é muito pouco divulgado, tanto dentro dos programas de pós-graduação, quanto na sociedade mesmo. Eu já participei de 2 cerimônias de premiação. Elas são realizadas aqui em Brasília, em dezembro. É uma festa bastante bonita, assim, porque você consegue encontrar, né, os orientandos, os orientadores, e aí depois eles têm uma fala, tanto do presidente da CAPES, de todos esses órgãos que apoiam financeiramente a premiação. E aí eu entendo que é uma cerimônia também para se fazer muitos contatos, porque você tem acesso, você vai estar com o futuro da pesquisa brasileira, né? São aqueles pesquisadores que estão ali, que acabaram de fazer o seu doutorado. Então, eu entendo que quem está no doutorado vale a pena se esforçar já mirando esse prêmio, quem sabe, né? Não existe só esse, mas no Brasil esse é o prêmio mais importante, que dá, inclusive, né, um valor em dinheiro. Nessa época de corte de gastos, né, Sérgio, como você mesmo disse, eu acho que vale muito a pena a pessoa fazer a melhor tese possível e não só fazer, depois ficar de olho no programa de pós-graduação, de olho na coordenação do seu programa de pós, para saber, de fato, inclusive, se o programa de pós indicou alguém, né? Porque não necessariamente, se o programa não ficar sabendo, se não fizer essa reunião, não tem como fazer a indicação e aí perde-se a oportunidade de dar uma projeção maior para a pesquisa desse recém-doutor. Agradeço a participação mais uma vez da nossa colunista, jornalista e pesquisadora Mariela Oliveira no quadro Vida Acadêmica, hoje falando sobre o Prêmio CAPES de Teses. Mariela, mais uma vez obrigado e só lembrando o nosso ouvinte, a inscrição até quando? É até dia 31 de maio. Está certo. Obrigado e até semana que vem, Mari. Eu que agradeço. Tchau, tchau.